Nunca diga obrigado, porque é muito pouco. Sempre diga muito obrigado em nome de Jesus. Então, este ensinamento que eu trago dos meus pais, da minha mãe em particular, eu digo aqui a esse casal que tem sido instrumento de Deus para a minha vida e para a vida da minha família, o pastor Tiago e a irmã Roberta. Muito obrigado, irmã Roberta, em nome de Jesus. A todos aqueles que interagem nesse trabalho de círculo de oração, nesta live, enfim, a todos aqueles que estão também nos assistindo nesta oportunidade. Eu quero, irmãos, trazer uma palavra de Deus e quero lhe convidar a ler um texto que se encontra no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 25. Esse texto veio à minha mente e tem uma personagem chamada Abigail. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 25, nós vamos ler os versículos de número 32 e o versículo de número 35 para a nossa meditação. Assim diz, irmãos, o texto da palavra do Senhor. Então disse Davi a Abigail: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, e bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar-me pela minha própria mão. Pai, no nome de Jesus, queremos te agradecer, louvar ao teu santo e eterno nome por esta grande oportunidade, aonde a tua palavra foi lida neste exato momento. Queremos te pedir, Deus, que tu fale com cada um de nós, usa de misericórdia para com a minha vida. Ajuda aqueles, Deus, que estão neste momento passando por um momento difícil. Ajuda, Pai, para que tudo concorra para a honra e para a glória do teu santo e eterno nome. Nós queremos, Deus, te louvar e te agradecer por esta grande oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos, os que estão aqui. Meus irmãos, este texto tem pelo menos 3 personagens principais. O primeiro personagem que esse texto me apresenta é o rei Davi. O segundo personagem é um homem chamado Nabal. E a terceira e última personagem é uma mulher chamada Abigail. Esse texto, irmãos, começa a mostrar que Davi, ele está sofrendo uma grande perseguição. E diz o texto que, ao ser escolhido, Davi, ele teve que, pelo menos, trilhar por um caminho que ele deveria encontrar pelo menos 3 coisas: a inveja dos seus irmãos, a blasfêmia de Golias, como também a perseguição de Saul. E neste capítulo de número 25, mostra exatamente que Davi, ele está sendo perseguido pelo rei Saul. Até então, ele vai se direcionar para o deserto de Parã. O texto, nos primeiros versículos, nos mostram que Davi, ele não está sozinho. Ele está com cerca de 600 homens. São aqueles homens que estão com ele para o que der e vier. São amigos de Davi, são aqueles grupos de pessoas que estão prontos para agir em qualquer ocasião. Até que Davi vai ouvir, ali no deserto de Parã, que no Monte Carmelo havia um homem que estava tosqueando as suas ovelhas
E o texto mostra que este homem era muito rico, um homem de posses. Este homem era nada mais e nada menos que Nabal. Primeiro que a Bíblia mostra que este homem chamado Nabal, ele vai morar em uma cidade chamada Maom. No versículo de número 2, do capítulo de número 25, nós encontramos esta informação. Algumas informações ainda no versículo de número 2, mostra que Nabal, ele era um homem de posses, ou seja, ele era um homem muito rico. E ainda no versículo de número 2, mostra que esta riqueza que Nabal tinha estava distribuída entre 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Observe que no versículo de número 7, Nabal ele tinha servos ao seu dispor. Ele tinha empregados que trabalhavam para ele, e diz o texto que estes estavam exatamente tosqueando as suas ovelhas no Monte Carmelo. Diz o texto também que este Nabal, ele era descendente de Calebe. Porém, apesar de Calebe ser um grande homem de Deus, nós observamos que as características que repousam em Nabal não repousam ou não repousavam em Calebe. Ele tem uma característica totalmente diferente. Observe que nos versículos de número 3 em diante, a gente vai ter uma ideia de quem é este homem chamado Nabal. A princípio, a palavra Nabal, irmãos, ela significa tolo, louco ou insensato. No versículo de número 3, mostra que Nabal, ele era um homem muito duro e muito maligno em suas obras. No versículo de número 7, mostra que Nabal, ele era um homem muito ingrato. No versículo de número 10, mostra ainda que Nabal, ele era um homem muito arrogante. No versículo de número 11, mostra que Nabal era um homem muito egoísta. No versículo de número 36, ainda nós vamos ver algumas características que repousam sobre a vida deste homem chamado Nabal. Diz o texto que ele era alcoólatra e ele ainda era pavio curto. Ele é aqui, irmãos, intitulado no versículo de número 17 e tanto no versículo de número 25 como filho de Belial. Esta palavra, filho de Belial, no Antigo Testamento significa coisa de nenhum valor, mas no Novo Testamento, quando nós vamos observar, o significado desta palavra está ligado exatamente com a figura de Satanás. Ou seja, este homem, Nabal aqui, representa exatamente a figura do inimigo das nossas almas aqui na terra. Além dele ser tolo, louco, insensato, um homem duro, um homem maligno, um homem ingrato, arrogante, egoísta, alcoólatra, pavio curto, e alguém titula ele de filho de Belial, irmãos. Observe que ele era uma pessoa má em suas obras. Alguém chega até dizer que a única coisa que Nabal tinha de bom era Abigail. E a única coisa que Abigail tinha de ruim era Nabal. Nabal aqui está na condição de alguém que é mau, maligno, ingrato. E aí diz o texto da palavra de Deus que este homem ao qual eu fiz questão de traçar a característica dele, está tosqueando as ovelhas no Monte Carmelo, até que Davi vai ouvir que este homem está tosqueando as ovelhas e vai separar 10 homens, para que estes 10 homens se direcionem a Nabal e façam um pedido a ele. E o pedido que estes 10 homens deveriam fazer era para que Nabal desse de comida a Davi, como também aos seus 600 homens. Mas eu observo aqui, irmãos, um detalhe, que Davi, ele não vai impor, ele não vai decretar, ele não vai trazer algo como se fosse
uma ordem, mas o texto diz, irmãos, que Davi, ele vai pedir com muita sabedoria, com muita calma, com muita prudência, e ele, diz o texto, não vai pedir algo específico. Diz o texto que ele vai direcionar aqueles 10 jovens para se direcionarem a Nabal e dizer: olha, diga a ele que o que ele puder nos dar, ele vai nos dar. Diga a ele que nós não estamos implorando nada, não estamos pedindo nada. O que ele tiver em suas mãos, o que ele puder nos ajudar, a gente vai ficar agradecido. E diz o texto, irmãos, que no versículo de número 6, aqueles 10 moços, antes de tudo, antes de fazer o pedido, vem com uma palavra de paz, de conforto. Observe que aqueles 10 moços vão chegar para Nabal e vai dizer: olha, paz seja contigo e seja com a tua família, que a tua família tenha paz. Davi, irmãos, mostra aqui que não é pelo fato dele exercer um cargo elevado que ele vai ordenar. Ele vai vir por baixo, pedindo, com muita prudência, como eu disse, com muita sabedoria, com muito cuidado, com muito zelo. Ele sabe que aquele homem ali é um homem, um ser humano comum, que tem fraquezas, e certamente ele poderia até não gostar da forma como aqueles 10 moços vieram fazer o pedido. Mas, irmãos, Davi orienta os 10 moços a vir por baixo, como eu disse, com muita prudência, com muita sabedoria. E aí, irmãos, o que vai acontecer aqui posteriormente é que vai desencadear a história desta mulher chamada Nabal. Porque diz o texto, irmãos, da palavra de Deus, que Nabal, como eu disse, ele é tão arrogante, é tão prepotente, ele é tão altivo, que ele vai olhar para aqueles 10 jovens, vai ouvir, vai escutar, mas ele diz assim: quem é Davi? E quem é o seu pai? Eu sei quem ele é apenas um fugitivo, nós não vamos dar nada a ele. Ele é muito egoísta e ele vai dizer sempre assim: tomaria eu das minhas ovelhas, tomaria eu das minhas cabras para alimentar os seus moços. Só que tem um porém aqui, irmãos. Davi protegeu a vida de Nabal. Enquanto os pastores estavam querendo roubar o seu rebanho, diz o texto, os textos anteriores, e neste mesmo texto, do capítulo 25, que mostra que Davi teve um certo cuidado, um certo zelo com Nabal, cuidando dele. E ele é tão ingrato, irmãos, que ele não reconhece o bem que Davi lhe fez. E ele diz: não, simplesmente eu não vou dar absolutamente nada a ele. Mas a forma, o jeito, a maneira como o próprio Nabal deu a resposta aos servos foi que fez com que Davi ficasse furioso. Davi está irado, porque não está vendo em Nabal alguém que tem prudência, que tem respeito, que tem sinceridade dentro do seu coração, que tem, acima de tudo, gratidão. Davi fez muita coisa por ele e ele não está reconhecendo o bem que Davi fez por ele. Irmã, o que eu vejo aqui, irmãos, é que nos dias atuais existem pessoas que dentro de si nutrem esta ideia, pessoas ingratas, pessoas que são abençoadas por outrem, e às vezes até chegam em determinados lugares, mas quando estes chegam em alguns lugares, acham que não precisam mais de nada e nem ninguém, e começa a escantear pessoas e até mesmo a criticar e a falar mal de pessoas. Ou seja, não há um reconhecimento de que foi Davi que o protegeu. Ora, irmãos, a gente pode chegar em qualquer lugar que Deus quer que a gente chegue, mas é bom que a gente não esqueça dos nossos princípios.
É bom que a gente não se esqueça da onde a gente veio, da onde a gente saiu. Eu mesmo, irmãos, eu tenho a minha plena convicção de que da onde eu saí, nenhum ser humano da face da terra poderia ir, mas Deus foi lá, segurou na minha mão, me colocou de pé, e aqui eu estou para agradecer a Ele por todos os seus benefícios. Quantos de nós, às vezes, não somos ingratos por pessoas que nos fizeram o bem? Alguém diz até, irmãos, que nós devemos fazer o bem sem olhar a quem. Porque tem muitas pessoas, me permita abrir este parênteses aqui, que faz até o bem, mas olhando a quem? Mas eu vou fazer por ela, porque eu sei que quando chegar lá na frente eu posso ter algum tipo de benefício. É como se fosse alguma barganha, eu vou lhe dar, mas eu sei que eu vou ter a recompensa. Só que Davi, irmãos, tem algo dentro dele. Nós devemos ter esta ideia que Davi tinha algo dentro dele. Nós devemos fazer o bem sem olhar a quem. Isto é questão de personalidade, de caráter que está dentro do nosso ser. Oh, irmãos, como é bom a gente estar do lado de alguém que reconhece a gratidão que existe dentro do seu coração. Nós devemos ter muito cuidado, porque o livro de Provérbios mesmo mostra que, sobretudo, o que nós devemos guardar o nosso coração, porque é dele que procedem as saídas da alma. Jesus, irmãos, ratifica isto no Novo Testamento, lá em Mateus, dizendo que a boca ela fala daquilo que o coração está cheio. Quando eu encontro alguém agradecendo a Deus, mesmo estando no meio de luta, de prova, de dor, dentro dela, ela reconhece da onde foi que ela veio, aonde ela está, mas sobretudo para onde ela está indo. Nabal é ingrato, Nabal é tolo, é o significado do seu nome. E Davi, irmãos, vai se irar aqui, e diz o texto que Davi agora, movido de ira, vai se levantar, tomar uma espada na sua mão, e diz o texto, que ele vai colocar cada espada na mão de cada soldado que está com ele, para eles irem à casa de Nabal, para matar este homem. É isto que o texto nos mostra. Só que tem um porém. Davi seleciona 400 homens, deixa 200 cuidando das bagagens, mas, irmãos, são 400 homens, com a espada na mão. E quando eu vejo a espada aqui sendo mostrada na Bíblia, a espada sempre vai aparecer como um símbolo de juízo. Era o juízo de Deus que iria ser derramado sobre a casa de Nabal e, consequentemente, sobre a casa de Abigail. Porque Davi, movido de ira, se junta com 400 homens, está indo em direção à casa de Nabal para tirar a sua vida e para tirar a vida de toda a sua família. Todos iriam morrer, todos iriam perder as suas vidas. Agora eu fico imaginando, já imaginou, irmãos, se dentro de uma casa estivesse este homem, ao qual as características eu fiz questão de detalhar. Já pensou se Deus colocasse ao lado deste homem uma mulher com as mesmas características dele? Não iria dar certo. E Deus, como é soberano em tudo, coloca dentro desta casa uma mulher sábia, que vai fazer a total diferença naquele lugar
e naquele ambiente. Quem está ali de lado, irmãos, é nada mais e nada menos que uma mulher chamada Abigail, a esposa de Nabal. Irmã, se você for pregar o significado desta palavra, Abigail, o significado de Abigail é fonte de alegria. Só isto aqui me chamou a atenção. Porque como é, irmãos, que esta mulher aqui é alegre? Como é que esta mulher aqui é a fonte de alegria, se do lado dela tem alguém que faz o que faz e fez o que fez? Como é? É somente alguém que é grato a Deus, por reconhecer que o que Deus já fez na vida dela é suficiente para ela acreditar que Deus está no controle de todas as coisas. Esta mulher me ensina que eu tenho que ser grato mediante as circunstâncias e as situações. Se você observar a vida de um murmurador, ele pode ganhar um carro 0 quilômetro, mas murmurador que é murmurador ainda vai reclamar, talvez da cor, talvez do modelo, talvez do tamanho, mas quando você vê alguém que é adorador, ele é grato. Até um sapato furado, ele chega a agradecer, a levantar a mão e dizer: Deus, o teu cuidado para comigo é detalhe por detalhe, eu sou grato a ti. Agradeça a Deus. Depois de um tempo que a gente passou de pandemia, de igreja fechada, de tanta gente morrendo, perdendo a vida, o maior milagre que nós podemos contar hoje aqui é de estar vivo. É de estar vivo. Me lembro que a primeira vez que eu fui diagnosticado com Covid, e fiquei preocupado. Mas Deus, irmão, Deus cuidou de nós. Deus cuidou da gente. E nós estamos de pé por conta do seu cuidado, do seu zelo e da sua proteção. Veja que esta mulher aqui está na condição de fonte de alegria. Mas diz o texto que Abigail vai entrar na história exatamente nesta caminhada de Davi, quando diz o texto que Davi está indo à casa de Nabal, consequentemente à casa da própria Abigail, para tirar a vida de todos, todos com espada na mão. E alguém, e diz o texto assim, um dentre eles, foi alguém do meio, que estava com a espada na mão, saiu e chegou exatamente no ouvido de Abigail e disse assim: mulher, te apressa, te levanta, faz alguma coisa. Davi está vindo aí, correndo com a espada na mão. Ele vai matar o teu marido, vai matar a tua família, todos vão morrer e o sangue vai derramar aí dentro da tua casa. Faz alguma coisa. Abigail escuta, e quando ela ouve, ela diz: não, vai não, porque eu vou me levantar. E diz o texto que ela se apressou. Tem coisa, irmãos, que é para a gente se apressar, e logo, e rápido. Ela se apressa, vai ao encontro de Davi, e diz o texto que quando ela monta no jumento, ela segue, no meio do caminho, lá vem Davi, com os 200 homens, pronto para matar o seu esposo. Eu fico pensando que se fosse outra mulher, iria deixar. E talvez ia até dizer assim: te vira. O mal que tu fizesse vai recair sobre a tua vida.
Talvez fosse do tempo de hoje, como tem muita gente, citaria até Gálatas 6:7. Tu estás colhendo aquilo que tu plantaste. Te vira, Nabal. Ela poderia deixar, mas não. Ela sabe que na condição que Deus colocou ela dentro de um lar, ela é uma mulher apaziguadora. Ela se levanta, monta no jumento, vai ao encontro de Davi. E diz o texto que quando Abigail chega, ela chega por baixo, se humilhando, se prostrando e chamando Davi de meu Senhor, não faça o mal ao meu esposo e à minha casa, cesse aí, não vá para lá. Oh, irmãos, 3 coisas que eu vejo aqui. Primeiro, ela se prostrou diante do rei, chegou por baixo, mas ela ainda chama Davi de meu Senhor. Davi, eu sei que tu és o rei, eu sei que a espada está vindo em minha direção, tu estás passando para matar o meu esposo, mas eu quero, Davi, te pedir, clamar aqui, não faça isso. Tu tem história, Davi, não faça isso, não rompa esta barreira. Mas, irmãos, Abigail é tão sábia, que sabe, compreende, que Davi só queria comida, estava com fome. E ela vai logo preparar um banquete. Ela prepara, irmão, um banquete. Era como se ela estivesse dizendo assim: eu vou matar logo o homem pela barriga. Vou amansar essa fera. Porque, você já viu um homem com fome? Abre a geladeira uma vez, olha. Às vezes a esposa está fazendo ali o almoço, ele vai uma vez, não fala nada. Olha, quando dá a hora, irmão, do homem comer, fica inquieto. E Abigail é tão sábia que sabe que Davi está com fome, vai preparar um banquete para ele, para os 600 homens. E diz assim: calma, Davi, calma, guarda essa espada. E diz o texto, irmãos, que ela se coloca na condição da culpada da história. A culpada fui eu, porque eu não estava na minha casa. Tu não pediste comida. Como é que Nabal iria fazer? Mas eu cheguei, eu preparei o banquete, não é comida. Davi, guarda a tua espada, manda estes 400 homens guardar a espada, não mata o meu marido e nem faça com que a espada desça sobre a minha casa. Tem misericórdia de mim. Oh, irmãs, diante de um clamor de alguém que estava aflito, necessitado, Deus agiu com providência na vida daquela mulher. Agora, eu encontro aqui algumas características que repousam sobre a vida desta mulher chamada Abigail. A primeira característica que eu vejo aqui, no versículo de número 3, é quando mostra que ela é uma mulher de bom entendimento e também formosa. Abigail, ela era uma mulher bonita, por fora e por dentro. Porque tem muita gente que é bonito por fora, mas não é por dentro. Tem muita gente que é bonito por dentro, mas não é tão apresentável por fora. Mas esta mulher aqui está na condição de ser alguém formosa, bonita, por dentro e por fora. Observe que ela ainda é uma mulher corajosa, irmã. Entrar no meio de uma guerra de 2 homens não é para qualquer mulher. O seu marido iria certamente entrar em uma batalha, em uma peleja contra o rei Davi, mas ela é corajosa de ir até lá, e ela foi capaz, com a sua sabedoria, com a sua humildade, de parar
um exército de 600 homens. Oh, irmão, o poder da tua oração é tão grande que às vezes as trevas se reúnem para ir contra a tua casa, contra a tua família. Mas quando tu dobra o teu joelho, eleva o teu coração, o teu pensamento ao céu, Jeová desce com livramento, tira o empecilho, afasta o inimigo das nossas almas e diz: eu vou chegar com grande livramento na tua vida, mulher de Deus. Por conta de um clamor, Deus reverte o quadro. Por conta de uma oração, Deus muda o quadro. Sabe por quê? Porque a última palavra ainda é de Deus. Às vezes o médico dá o veredito final e diz até: vá para casa, morra. Mas aí vem Deus, o Todo-Poderoso, que se levanta para o gemido do aflito e do necessitado e reverte a condição e diz: não vai morrer, porque eu estou no controle da vida dele. A última palavra é de Deus. A última palavra é de Deus. Oh, irmãs, se Deus ainda não deu a última palavra, para que preocupação? Se Deus ainda não deu a última palavra, para que tanta angústia? Para que tanta dúvida? Chega momentos nas nossas vidas que a gente até duvida do que Deus vai fazer. A gente não duvida que Deus é Deus, que Deus vai fazer. A gente crê no poder dele, mas a gente diz: Deus, quando é que tu vai fazer na minha vida? Porque é tanta luta, é tanta prova, mas irmão, Deus está cuidando da sua igreja. Deus está cuidando da nossa vida. Deus está tomando conta de você. Abigail, Ele está zelando pela tua vida e cuidando de você nos mínimos detalhes. Esta mulher aqui é formosa, bonita, por dentro, por fora. Ela é uma mulher corajosa, mas também, irmãos, esta mulher aqui é uma mulher pacificadora. É uma mulher que leva a paz. Olha, irmão, tem pessoas que você sente alegria e paz na alma quando está do lado de outra pessoa que transborda paz. Abigail tinha do lado dela alguém que não tinha as suas personalidades. Mas mesmo assim, ela era uma pacificadora. Chegou para trazer paz. Ô irmão, como é bom a gente estar do nosso lado. Pessoas que transbordem paz. Porque existem pessoas, infelizmente, que por qualquer coisa trazem brigas, intrigas, confusão. Mas Abigail vai com calma ao encontro de Davi e diz: calma, Davi. O texto diz assim, irmãos, que ela vai olhar para Davi e vai dizer: não faça mal a este filho de Belial. Eu sei que ele não tem valor algum, mas é meu marido e eu vou cuidar dele. É aqui, irmãos, aonde está a diferença de uma mulher crente, alicerçada na rocha. É o meu marido, foi Deus quem me deu e eu vou cuidar dele até o último dia da vida dele. Foi Deus quem me deu. Davi, tem calma, guarda a espada. Esta mulher é formosa por dentro, por fora, é corajosa.
pacificadora, mas eu me encontro ainda em Abigail alguém que é sábia. Olha, irmãs, o texto de Provérbios diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Mas o texto não termina aí, porque no texto diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa, e a tola a derriba, a derruba. Veja, irmãos, que se esta mulher não fosse sábia, certamente até ela perderia a sua vida. Mas diante da sabedoria que repousa em Abigail, ela vai pedir a Davi que guardasse a espada. Mas ainda assim, além dessas características, a última que eu digo aqui, irmãos, é que esta mulher era uma mulher muito humilde. Ela veio por baixo. E Deus, irmãos, gosta de quem vem por baixo. Sabe? Deus, Ele se levanta lá do trono dele quando Ele vê alguém dizendo que não pode, que não consegue, que não faz, que não tem jeito, que não tem estrutura. E Deus olha para o coração e diz: que humildade é esta, que eu vou me levantar e vou dar capacidade para ela e para ele fazer aquilo que eu quero que ele faça. Ela veio por baixo, chamando o seu servo, de seu servo, o seu senhor de servo. Ela disse: olha, eu sou sua serva, não faça mal. Vá devagar, Davi. E olha, irmãos, diante dessas características aqui, sabe o que acontece? Deus desceu naquela casa com grande livramento da parte de Deus. Irmão, essa palavra vem remoendo o meu coração há tanto tempo. E eu muitas vezes me perguntava a Deus: Deus, o que é que tu queres com essa palavra? Que vez ou outra, para onde eu vou, o texto que eu vou, o Senhor me diz que está dando livramento, está dando escape. E Deus me dizendo sempre: Diogo, sou eu, cuidando da vida do meu povo e dando livramento dentro de livramento. Aleluia! Aleluia! Glória a Jesus! Deus é Deus de livramento para a tua casa, Abigail. Por conta da tua oração, Deus vai reverter o quadro e a história da tua família. Aleluia! Eu sinto graça e autoridade de Deus aqui para dizer nesta tarde que Deus, Ele é Deus de dar livramento, livramento, livramento. Ele é Deus de te guardar, mulher de Deus. Às vezes a gente nem vê o livramento que Deus nos dá. Às vezes é um ônibus que a gente não consegue pegar. E Deus dizendo assim: eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando de você. Irmão, guarda esta palavra aqui. Tem livramentos que você nem vê. Quanto mais quando a gente se debruça em fazer a obra de Deus com mais dedicação, o inimigo, ele fica furioso e ele lança as suas flechas, as suas setas, querendo parar a nossa vida. Mas receba esta palavra aqui de Deus. O Senhor, Ele desce aí na tua casa neste momento, com grande livramento da parte de Deus. Deus é Deus de livramento.
A espada já estava preparada para descer. E Davi vinha cavalgando junto com os 600 homens. Mas Deus ouviu o clamor que subiu às suas narinas. E ele dizendo: eu não vou permitir que a tua casa caia. Eu vou cuidar dos teus filhos. Eu vou cuidar da tua família. Eu vou cuidar, mulher de Deus. Tira a preocupação do teu coração. O teu futuro já está traçado pelo meu divino amor. A gente se preocupa com o nosso futuro, mas receba esta palavra aqui: o teu futuro já está traçado. E o que é que ele tem traçado? Cuidado, zelo, proteção, livramento, providência e milagre da parte de Deus que vai chegar para a tua vida. Ele cuida. Ele cuida, Ele cuida, Ele cuida. Ele cuida de você nos mínimos detalhes. Ele cuida, irmãos. No livro de Números a gente vê uma história tão bonita das filhas de Zelofeade, Macla, Ogla, Noa, Milca e Tisa. O povo de Deus está indo em direção à terra prometida. Me permita abrir este parênteses, eu senti de Deus de dizer isto. E Zelofeade era um líder que estava indo, saiu do Egito, mas no meio do caminho, dos 40 anos de caminhada, o líder da tribo de Manassés, chamado Zelofeade, morre. E deixa 5 mulheres, Macla, Ogla, Noa, Milca e Tisa. Capítulo de número 26 de Números mostra que eles estão prontos a atravessar o Jordão. E lá no outro lado, diz o texto, que as terras iriam ser divididas para cada um. E quando chega na contagem da tribo de Manassés, vamos observar que Manassés, que Zelofeade, melhor dizendo, não estava mais no meio. E aí, as possessões de terra no outro lado iriam ser divididas. E quem iria receber era quem estava vivo, é claro, Zelofeade. Se eles não tivessem filhos, perderia a herança. E Zelofeade não tinha filho. Tinha 5 filhas. Eu fico pensando a mente daquelas 5 meninas. Como é que vai ser no outro lado, meu Deus? Como é que eu vou viver? Se eu não vou ter posse, não vou ter herança, se vão sortear e eu não vou ter direito. Mas Macla, Ogla, Noa, Milca e Tisa acreditavam no Deus que dá direito a quem não tem direito. Eita Deus do céu! Deus dá direito a quem não tem direito. Recebe esta palavra, porque Deus mudou a lei. Mas disse Macla, Ogla, Noa, Milca e Tisa: fica tranquila, porque o teu futuro lá na terra prometida já está garantido. Aí tem mais. Tu vai entrar com um varão do teu lado, segurando na tua mão. Eita glória, eu vou cuidar de ti nos mínimos detalhes. O teu futuro está garantido. Fica em paz. Tranquiliza o teu coração. Porque eu digo, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, o teu futuro está na palma da mão de Deus e vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Porque Deus vai cuidar de você da mesma maneira que está cuidando agora. Aleluia, oh irmão. Como é bom servir a Deus. Glória a Jesus. Veja, irmãos, o que diz o texto que nós lemos. No capítulo de número 25. E eu já parto para a conclusão.
capítulo 25, versículo 32. Então Davi disse a Abigail, somente porque ela teve uma atitude, se levantou: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, e bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me impediste. Veja, irmão, que coisa linda. Que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar-me pela minha própria mão. Davi já estava preparado para derramar o sangue de Nabal, de Abigail e de toda a sua família. Mas graças a Deus que ela se levantou, foi ao encontro de Davi e fez um clamor. Olha, irmãos, um clamor que tu faz mexe com o trono de Deus. Tu pode estar aonde for, tu não precisa nem entrar dentro do teu quarto, mas ainda que não saia uma palavra da tua boca, Deus toma conta do teu marido, dos teus filhos, da tua vida. Ele toma conta de você nos mínimos detalhes por causa de um clamor. Um clamor, um clamor, um clamor. Eu me lembro que quando eu cheguei ali, irmãos, em Torres Galvão, alguns anos atrás, o meu pai não é crente ainda, minha mãe também não, meus irmãos. E eu, irmãos, sozinho, aleluia. Eu trabalhava à noite e passava noites acordados. E eu me lembro, irmãos, de que eu me alimentava do ciclo de oração. E quando eu largava do trabalho, ia para a faculdade, largava da faculdade às vezes cedo, e eu ia para o ciclo de oração quando não dava de manhã. Eu me encontrava brecha à tarde, mas todos os dias eu estava. E eu me lembro que um dia eu cheguei chateado, triste com Deus. Vê se pode. E eu disse assim: Deus, eu oro por todo mundo. Eu oro pelo meu pai, eu oro pela minha mãe, eu oro pela minha família, eu oro por todo mundo, Deus, e eu estou aqui. Aleluia. Deus, irmão, falava comigo, até com a quantidade de lágrimas que eu derramava no banco da igreja lá em Torres Galvão. Era 3 lágrimas de um lado e uma do outro. E eu ficava sem entender. E eu cheguei, irmão, naquele dia, preocupado, e disse: Deus, eu estou orando por todo mundo e não tem ninguém orando por mim. E eu me lembro, irmão, que foi instantâneo, sabe? Instantâneo, na hora. Quando eu disse isso, estava de joelho dobrado e eu ouvi a dirigente orando. E na sua oração ela elevou a voz e disse assim: Deus, ajuda Diogo. E eu parei ali naquele momento, eu já parei de reclamar, e de repente Deus toma também a vice-dirigente, e a vice-dirigente diz: Deus, ajuda Diogo. Aleluia. Daqui a pouco, as 3 secretárias em uma só voz, dizendo: Deus, ajuda Diogo. Daqui a pouco, toda a comissão em uma só voz, dizendo: Deus, ajuda o teu filho, ajuda Diogo, dá graça, dá misericórdia, segura ele na palma da tua mão. E eu hoje entendo que Deus me sustentou por conta de um clamor. Deus cuida de ti, mulher. Deus cuida de ti.
continuo orando pelo meu pai, eu continuo orando pela minha mãe, que por sinal está na sua casa, assistindo com câncer, dando metástase, mas mãe, creia que ainda tem jeito, porque o Deus que me salvou, me transformou, Ele pode curar a senhora, aonde a senhora estiver. Deus é Deus de milagre aqui nesta tarde. Ei, lá, baraçala, barguia. Deus é Deus de milagre. Eu vou repetir para você entender. Deus é Deus de milagre. Deus tem cuidado da nossa vida. Eu quero encerrar, irmãos, convidando você que está aí na sua casa. Você ouviu a palavra de Deus. Se fôssemos contar aqui tantas coisas que Deus fez por nós, falaríamos muitas coisas. Mas o Senhor te colocou aí, neste aparelho. Talvez você está no hospital, como eu estava com a minha esposa, alguns meses atrás, no hospital. E na terça-feira, quando eu conectei a irmã Luciana, que estava, vamos orar pela esposa do evangelista Diogo, que está com enfermidade. Talvez você estar aí. Talvez você está na sua casa. Talvez você estar aí em outro estado, talvez até mesmo outro país. Mas eu quero desafiar a você a aceitar a Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.